10 de fevereiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 12. Nós estamos fazendo a leitura de Provérbios nesse mês de fevereiro de uma maneira diferente, tendo em vista que o mês de fevereiro conta com 28 dias. O livro de Provérbios é um livro que nos traz a revelação da sabedoria. Quando você abre o capítulo 1 de Provérbios, está escrito que esse livro foi escrito para trazer entendimento, sabedoria, clareza, prudência, discernimento, inteligência, para que os jovens possam tomar decisões inteligentes e escapem de tropeçar em caminhos errados. Lá também em Provérbios 1 está escrito que aquele que já é sábio receberá ainda mais sabedoria, e que aquele que é jovem, inexperiente, aquele que é simples, receberá o entendimento. Então, o livro de Provérbios é um livro na Bíblia que tem esse objetivo de trazer sabedoria para uma vida feliz. E o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. Então você consegue ler esse livro facilmente todos os meses do ano. Existe um livro que aponta que quem lê Provérbios durante 5 anos seguidos, todos os meses, colocando em prática, prospera em tudo aquilo que faz. É importante que coloque em prática, porque só a leitura não resolve nada na sua vida. É necessário ler e colocar em prática. Então, no mês de fevereiro, nós, para conseguir ler os 31 capítulos, nós fizemos uma adaptação. No dia 1º, nós lemos os capítulos 1 e 2. No dia 7, nós lemos os capítulos 8 e 9. E aí nós seguimos lendo um capítulo por dia, e quando chegar o dia 28, nós vamos fazer a leitura dos capítulos 30 e 31. Então, o mês de fevereiro, por ele ter 28 dias, nós fazemos dessa forma a leitura. Então, se você caiu nesse vídeo do capítulo 12 e você quer ler os capítulos anteriores, você pode encontrar aqui no canal, na playlist Provérbios Fevereiro de 2026. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 12. É por isso que hoje, que é dia 10, nós vamos ler o capítulo 12, porque nós fizemos essa adaptação aí. Provérbios capítulo 12 fala a respeito da importância de querer aprender, da disciplina. O versículo 1 fala que aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O versículo 1 fala que a disciplina, aceitar a correção, aceitar que os outros corrijam você, é uma forma de você crescer. Agora, o tolo, ele não gosta de ser corrigido, ele gosta que as pessoas afaguem o seu ego. Ele gosta que as pessoas concordem com aquilo que ele está fazendo, mesmo que seja errado. Quando alguém corrige você, não fique chateado. Aceite a correção. Reflita. Não aceite a crítica barata, aquela crítica que o invejoso faz contra você. Às vezes você está fazendo a coisa certa e a pessoa critica pela inveja. Critica porque não quer ver você crescendo. Essa crítica você deixa de lado. Mas quando alguém corrige, você sente que precisa melhorar naquele ponto. Aceite a correção, porque isso vai trazer crescimento. Aceitar a disciplina faz com que você cresça, que você seja melhor. Agora o versículo 2. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal.
Quem são os bons? Os bons são os que praticam a bondade. Ser bom não significa ser bonzinho. O bonzinho é aquele que acaba sendo enganado pelas pessoas, acaba sendo explorado pelas pessoas. O bonzinho fala sim para tudo. O bonzinho, quando pedem dinheiro emprestado, ele empresta. O bonzinho, quando pisam nele, ele fala amém. Você não foi chamado para ser bonzinho. Você foi chamado para ser uma pessoa boa, para ser bom. O Senhor Deus abençoa os bons. O bom é aquele que pensa em cumprir a palavra de Deus. Então, em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5, está escrito que se te pedirem para você ser fiador de alguém, que você não deve aceitar. Então, o bom é aquele que, quando é chamado a emprestar um dinheiro, a ser fiador de alguém, a assumir obrigação que não é dele, que não é dela, ele fala: isso não é meu. Isso é um dever, um compromisso, uma responsabilidade que é sua, não é minha. Então, o bom é aquele que faz a vontade de Deus. O bom sabe dizer não quando as pessoas querem lançar responsabilidades que são delas para ele. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que atende quando alguém está passando fome, alguém está passando falta de roupa, atenda doando aquilo que você tem, ajudando aquele que precisa de verdade. Mas seja sábio, não deixe que as pessoas explorem a sua boa vontade. Deus não chamou você para ser bonzinho, mas para ser bom. Agora o versículo 2 diz na segunda parte: mas o Senhor condena os que planejam o mal. O detalhe aqui na parte B é que Deus condena os que planejam o mal. Veja que o versículo fala que só o planejar o mal já é condenado pelo Senhor. Tem pessoas que dizem: ah, Deus condena quem pratica o mal. Antes da prática, só de pensar, de cogitar, de ficar pensando a respeito de como que eu faço o mal, já é condenável pelo Senhor. Cuide dos seus pensamentos. Se você pensa em alguma coisa ruim, varra do seu pensamento o mal. Você não tem como impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles formem um ninho na sua cabeça. Então, se um mau pensamento passar na sua cabeça, varra, tire ele imediatamente. Diga: eu não vou dar lugar a esse pensamento. Se você começa a dar lugar àquele pensamento, começa a planejar a fazer o mal, é disso que vai vir na sequência a prática do mal. Mas só o planejar, deixar que o pensamento fique crescendo na sua mente, Deus já condena isso. Por quê? Por que Deus condena o planejar o mal? Porque é do planejar que vem a prática. Você planeja de ficar pensando naquilo, logo na sequência vai vir o pecado da prática do mal. Na nossa mente, nós somos tentados. De nós nos entregarmos para a tentação, é que nós tropeçamos. Versículo 3: quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Então veja, aqui o versículo 2, na parte B, fala que Deus condena os que planejam o mal. O 3 fala de quem pratica, de quem já foi avante. O versículo 3, quem pratica a maldade não tem segurança. Então, lendo o versículo 2 junto com o versículo 3, nós podemos dizer assim: Deus condena se você começar a pensar, planejar o mal. Por quê? De você ficar planejando,
vai provocar você a praticar o mal. E no versículo 3, quando você pratica a maldade, aí você cai numa situação de risco. Você fica sem segurança. Você praticou o mal para alguém, aquele alguém que recebeu o mal pode querer se vingar, pode querer devolver na mesma moeda o mal que você fez. Aí você passa a ficar sem paz, você passa a ficar com medo, você fica sem segurança, você não sabe que risco você pode sofrer na rua porque você fez o mal para alguém. Agora, mas quem é honesto não será abalado. Quem sempre faz a coisa certa não será abalado. Vai andar de cabeça erguida, não vai ter medo de nada, sabe que não deve nada a ninguém. Agora o versículo 4. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. O versículo 4 está dizendo: escolha bem a pessoa com quem você vai se casar, porque essa decisão é muito importante na sua vida. Você pode ter uma esposa que vai ser motivo de orgulho, você vai ter a alegria de andar com ela vai ser uma ajudadora, ela vai ser uma pessoa que honra a Deus acima de tudo. Uma pessoa que honra a Deus acima de tudo é uma pessoa que vai te honrar como marido, como companheiro, vai ser um motivo de orgulho. Mas, se você escolhe uma mulher errada, a esposa errada, ela traz a vergonha. Pode ser a vergonha da traição, da infidelidade, pode ser a vergonha da falta de zelo com a casa, pode ser a vergonha da falta de cuidado com os filhos. Tem mulheres que não cuidam dos filhos. Isso vai trazer vergonha ao marido e isso vai ser como câncer nos ossos dele. Ou seja, vai corroer a vida, a alegria, a felicidade da pessoa. O versículo 4 fala: quando você escolher uma mulher, procure uma mulher que tenha comprometimento com Deus. Se você está solteiro, leia Provérbios, capítulo 31. Tem uma lista das qualidades de uma mulher virtuosa. Mas vamos pegar esse versículo e aplicar também para as mulheres. Da mesma forma como o versículo 4 fala sobre a boa esposa, as mulheres solteiras estão buscando um bom marido. Então, leia o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, lá do versículo 1 até o versículo 7, fala das qualidades de um bispo. Nem sempre você vai casar com um pastor, com um bispo, mas ali você encontra uma referência das características do homem de Deus. Tem que ser um homem que tem comprometimento com Deus, que tenha condição de cuidar dos seus filhos, que tenha condição de prover a casa. E lá em Efésios, capítulo 5, no versículo 25 até o último versículo diz que o marido deve dar a sua vida pela esposa, da mesma forma como Cristo amou a igreja, e que todo marido deve cuidar da esposa como cuida do seu corpo, porque ninguém que ama a sua esposa trata mal, porque trata bem do seu próprio corpo. Isso está escrito em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 a seguir. E 1 Pedro, no capítulo 3, também existem nos primeiros versículos referências de que a esposa deve cuidar para que a sua beleza não seja apenas na aparência, nos colares, no corte de cabelo, nos brincos que veste, mas deve ser de uma mulher que teme ao Senhor e que o marido deve cuidar da sua esposa como o sexo mais frágil, zelando por ela. Então, aqui no versículo 4, fala sobre a importância de você escolher bem a pessoa que vai estar ao seu lado. Esse versículo 4 é um alerta para os jovens
que muitas vezes pensam apenas na aparência, que muitas vezes saem em uma festa, numa festa da noite, ficam de maneira aleatória com uma pessoa e muitas vezes avançam na intimidade e de repente surge uma gravidez indesejada ou podem surgir doenças. Tem pessoas que não prestam atenção. Quando você sai com uma pessoa e você não conhece aquela pessoa, você pode contrair uma DST. DST são doenças sexualmente transmissíveis e tem doenças que você não cura do dia para a noite. Tem pessoas, relatos reais de pessoas que saíram uma noite com uma pessoa e contraíram HIV, contraíram AIDS. Então, a questão do, do compromisso com procurar uma pessoa para ter como seu companheiro, como sua companheira na vida é uma decisão importante, que pode trazer orgulho, como diz aqui o versículo 4. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Quantas pessoas tomaram uma decisão errada nessa escolha e estão sofrendo hoje, pensando assim: é o meu câncer, é o meu sofrimento, é a minha dor. Portanto, o versículo 4 fala sobre escolher bem a pessoa com quem você vai viver a sua vida. Mas um outro apontamento aqui no versículo 4, para que você possa escolher bem uma pessoa, é necessário que você tenha também um autoconhecimento. Se você não sabe qual o seu propósito de vida, se você não tem um compromisso com Deus, se você não tem um conhecimento daquilo que você busca nessa vida, como que você vai encontrar a outra pessoa que completa, que tem alinhamento com o seu projeto? Então, é importante, antes de procurar alguém, que você tenha autoconhecimento, que você saiba aquilo como você está com Deus, o que você busca dessa vida, qual o seu propósito. Agora o versículo 5. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. Então aqui o versículo 5. Quem é o honesto? É aquele que trata todos com sinceridade. A palavra sinceridade vem de sem cera. Quando um vaso é trincado, as pessoas passam cera para esconder a trinca. Mas esconder a trinca não é bom, porque se você pegar aquele vaso que está com cera e você encher de água, a água vai escorrer pela trinca e aquela cera vai sumir, ela vai saindo ali daquele lugar em que você colocou a cera. Da mesma forma, quando você maqueia, coloca uma maquiagem nos seus negócios, querendo enganar, mentir, aquilo ali não dura muito tempo. Na hora que você tiver que resolver um problema naquele contrato, naquele relacionamento, onde está a trinca vai aparecer. Então o versículo 5 diz: quem é honesto trata a todos com sinceridade. Ele fala a verdade, mas quem é mau vive enganando os outros. Versículo 6. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Então, as palavras dos maus. Quem são os maus? Os que trazem maus conselhos. As palavras dos maus são uma armadilha mortal. O mal, ele fala: vamos enganar os outros. O mal fala: vamos sair com quem a gente quiser. Os maus falam: vamos enganar quem a gente quiser. Vamos levar vantagem em cima dos outros. Os maus dizem: vamos falar mal dos outros, vamos caluniar, vamos difamar, vamos zombar, fazer bullying das outras pessoas.
Então as palavras dos maus são uma armadilha mortal. Quem fica fazendo piadinha, fazendo brincadeira indevida, acaba caindo um dia aí numa situação de fazer brincadeira com quem não deve. E acaba, às vezes, correndo risco de vida. Você não sabe quem é a pessoa com quem você está fazendo a brincadeira. Lá em alguns lugares, tem pessoas que acabaram sendo agredidas porque ficaram fazendo piadinha com uma pessoa durante muito tempo. Faz piadinha um dia, faz outro dia, e a pessoa pensa, a pessoa não vai fazer nada. De repente a pessoa fica com ira, com raiva, e ela pode querer vingança. Então, as palavras dos maus são uma armadilha mortal. Mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Fuja das pessoas que vivem fazendo bullying com as outras. Fuja das pessoas que vivem mentindo a respeito das outras. Você pode estar envolvido com essas pessoas e no dia da vingança você pode acabar pagando por aquilo que você não fez. Versículo 7: Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. O versículo 7 fala sobre as consequências da maldade na família. Quando uma pessoa pratica o mal, ela não só ela é destruída e ela destrói a família dela também. Agora, aquele que é correto cuida de si e também da sua família. Versículo 8: Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. O versículo 8 fala que quem tem compreensão, está falando quem tem entendimento da vida. Faz as coisas certas, entende o valor das pessoas, o valor dos relacionamentos, o valor das coisas que tem, do seu trabalho, da vida, ele recebe elogios. Mas quem tem coração perverso, quem só pensa em fazer o mal, é desprezado. Versículo 9: É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. O versículo 9 fala sobre não viva de aparência. Você vive de aparência? Uma pessoa que quer bancar o rico, que gasta o que recebe num telefone celular caríssimo, que nem usa aquele telefone celular para alguma coisa que vai trazer rendimento para você. Você entra num financiamento para comprar um carro caríssimo, paga um imposto caro para manter uma aparência de que é rico, paga a manutenção do carro, paga tudo caro e deixa de atender a família, de realizar outros projetos para parecer rico. O versículo 9 fala: não vale a pena você viver uma vida de aparência. Você deve viver de acordo com aquilo que você tem. Você deve ser uma pessoa que não gasta além daquilo que recebe. Então é melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Tem pessoas que deixam de se alimentar para sustentar um carro. Tem pessoas no dia a dia que são pais de família, que deixam de trazer o alimento para casa, deixam na responsabilidade da esposa cuidar dos filhos, pegam todo o dinheiro do trabalho deles para sustentar um carro. Então, o versículo 9 está dizendo que você não deve viver de aparência, você deve zelar por aquilo que é essencial. Não deixar a aparência levar à má gestão. Versículo 10: Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Aqui o versículo 10 fala do cuidado dos pets. Então o versículo 10 está dizendo que os bons cuidam dos seus animais. Deus deu para o ser humano
o dever de dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus criou todas as coisas e disse para o homem: agora você deve dominar sobre todas as coisas. O versículo 10 fala que os bons cuidam bem dos seus animais. Eles cuidam dos seus animais. Agora, o coração dos maus é cruel. O coração dos maus só pensa em praticar a maldade. O versículo 10 aqui tem mais um entendimento assim. Os bons, eles cuidam bem de tudo, inclusive dos seus animais. Agora, os maus, eles têm o coração cruel em relação a tudo e também descuidam dos animais. Versículo 11. Você sabe que tem aquelas pessoas que agridem os gatos, agridem os cachorros. Tem muitas notícias de pessoas que vão atrás dos animais para machucar os animais, para feri-los. Então o versículo 10 fala sobre isso. O versículo 11. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. O versículo 11 é uma alerta para cultivar a terra, para gastar o tempo com coisas que vão levar você para a fartura. Como você tem gastado o seu tempo? Você tem cultivado a sua terra? Você tem buscado sabedoria vertical? Sabedoria vertical é o conhecimento das coisas de cima, das coisas de Deus. Você tem orado todos os dias, pedido a Deus: Deus, eu quero estar mais perto do Senhor. Você tem dedicado um tempo para a leitura da palavra, para conhecer mais a Deus. Você tem jejuado. Você separa alguns dias na semana para realizar um jejum, para ficar mais dedicado a Deus. Você tem feito propósitos de jejum, porque às vezes você jejua um dia, 2 vezes na semana, mas você fazer propósitos de 3 dias consecutivos, segunda até a quarta, ou terça, quarta e quinta, quando você faz esses propósitos de não vou tomar o café aqui durante esses 3 dias, se você durante a semana não pode, mas de repente você pode fazer sábado e domingo, 2 dias ali, como propósito, para consagrar o seu tempo a Deus, a oração, a leitura bíblica e o jejum fazem com que você esteja cultivando a terra, que é a terra espiritual. Você está buscando sabedoria vertical, a sabedoria das coisas de Deus. Essa sabedoria torna você sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo pode revelar a você com mais facilidade quais os propósitos que ele tem para a sua vida. Quando você faz isso, você está cultivando a sua terra. E quando ele fala tem comida com fartura, você tem alimento espiritual com fartura. Você tem vida abundante no campo espiritual. Mas cuidar só do espiritual não basta. Você precisa cultivar a sua terra aqui na terra, lendo livros, buscando a sabedoria horizontal. Sabedoria horizontal é a sabedoria dos assuntos dessa terra. Você deve buscar sabedoria para que você tenha repertório. O que é repertório? É o conjunto de conhecimentos que você tem a respeito de vários assuntos. Quanto maior o seu repertório, você sabe falar de instrumentos musicais, de música, sabe falar a respeito da preparação das refeições, sabe falar a respeito de como cuidar bem da saúde, sabe falar a respeito de práticas das suas atividades físicas para cuidar do seu corpo, sabe falar sobre educação de filhos, sobre o treinamento dos filhos, sabe falar sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, sabe então esses conhecimentos, sabe como cuidar do seu veículo. Todas essas coisas são sabedoria horizontal. Então, quem cultiva a sua terra
cuida de buscar, de cuidar do seu conhecimento, de ampliar o seu conhecimento, tem comida com fartura, tem respostas, tem soluções. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Quem gasta o tempo fofocando, falando da vida dos outros, dizendo com inveja: ó lá, o fulano já comprou isso, já comprou aquilo, já foi para cá, já foi para lá, e eu aqui na mesma. Quem é rico, quem é pobre. Tem pessoas que ficam dessa forma, de braços cruzados, só reclamando, murmurando, deixando e assistindo a vida passar. Versículo 12: os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes, fazendo bem. O versículo 12 nos fala de uma tentação. Num lugar onde tantas pessoas ganham tanto dinheiro fazendo tanta coisa errada, os perversos querem aprender como fazer as coisas erradas para conseguirem o dinheiro, que é ganho de maneira errada. Agora, os bons continuam firmes, fazendo o bem. O versículo 12 está dizendo que os perversos eles fazem isso, eles querem aprender, eles querem viver daquilo que os maus conseguem. Mas os bons, os que querem andar com Deus, eles continuam firmes. Firmes quer dizer, eles não aceitam a tentação de ir para o lado errado. Eles continuam firmes, fazendo o bem. Versículo 13. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. O 13 está falando que os maus falam coisas erradas e eles tropeçam nas suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Esse versículo 13, ele completa o versículo 12. Se nós pensarmos aqui nos dois versículos, lendo os dois aqui em conjunto, os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo bem. Esses que são os maus, no versículo 13 agora, eles são apanhados na armadilha das suas próprias palavras. Eles falam em praticar o mal, começam a praticar o mal e caem na armadilha. Fizeram o mal, ficam correndo risco, ficam com medo, ficam sempre atentos, alertas, porque sabem que fizeram mal. Agora, a parte B do versículo 13. Mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Como eles fazem o que é certo, eles escapam do mal. 14. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Então aqui o versículo 14 mostra a lei da semeadura. Quem pratica o mal vai receber o mal. Quem fala coisas ruins vai receber o mal por aquilo que fala e por aquilo que faz. Versículo 15. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Esse versículo 15 aqui, ele completa o versículo 1. Que você lembra que no primeiro fala que aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Então, aqui o versículo 15 completa essa ideia que o tolo, ele não aceita a correção. Ele pensa que sempre está certo. Ele sempre vai dizer, eu estou certo, eu sei o que eu estou fazendo. Mas os sábios aceitam os conselhos. O sábio, ele pensa. Quando ele recebe uma crítica, ele faz uma avaliação. E quando ele percebe que tem sentido a crítica, tem sentido o conselho, ele muda, ele aceita aquela correção, ele aceita o conselho. Versículo 16, e que foi o que nós dissemos no versículo 1. Aceite a correção, avalie a crítica. Isso vai trazer crescimento para você. Versículo 16.
Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. O 16 fala que o tolo, quando alguém xinga ele, quando ele é ofendido, ele fala para todo mundo. Mas o prudente, ele faz de conta que não foi insultado, ele não liga. Ele não dá importância quando uma pessoa tola o aborda. 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. Diga sempre a verdade. A justiça vai ser feita. A mentira produz injustiça e afeta a sua credibilidade. Versículo 18. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Então as palavras do falador ferem os outros como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Como têm sido as suas palavras? São palavras que ferem as outras pessoas ou são palavras que curam as pessoas? Quem tem um compromisso com Deus tem que cuidar para que as suas palavras sejam sábias, palavras que curam as pessoas. E se você está perto de pessoas que têm dito palavras como pontas de espada, fuja dessas pessoas. Fique longe dessas pessoas. Não dê espaço para que elas firam você gratuitamente. Versículo 19. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Voltando aqui no 18, talvez você tenha dito assim, mas a pessoa que está falando as palavras que me ferem como espada é o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe. E aí? Como é que eu faço? É necessário chamar a pessoa e dizer: quando você fala isso daqui me fere, como se fosse uma ponta de espada. Você quer que me ferir o tempo todo? É necessário ter uma conversa franca, porque tem pessoas que estão sendo feridas e elas ficam em silêncio. Elas não falam nada. Procure uma terapia. Procure um pastor para falar a respeito do assunto. Procure auxílio. Se de repente é o seu marido que faz isso, com alguém confiável na igreja. Mas antes de procurar alguém, fale diretamente com a sua esposa. Fale diretamente com seu marido. Fale diretamente com seu pai, com a sua mãe, com seu filho. Fale. Sempre que você se sentir ferido, ferida, fale. Você está, mais uma vez, ressuscitando um assunto que já tinha que estar sepultado. Você está me ferindo, você está me machucando, você quer arruinar o nosso casamento? Pontue, seja assertivo, mostre que aquilo está gerando um desgaste emocional e que pode custar o relacionamento. É necessário que você pontue isso. Versículo 19. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Então aqui o versículo 19, ele repete aqui o 17, né? Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. O 17 e o 19 estão falando que não vale a pena você se envolver com a mentira. É melhor você tratar da situação com a verdade. 20. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Percebe que o 20, ele repete a ideia, aqueles que planejam o mal acabarão mal. Cuidado com o que você pensa, com o que você planeja. Nós lemos ali no versículo 3, no versículo 2, que só o planejar, o 2, o Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Então é pelo planejamento que você pratica. E o 3 fala, quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Então, antes da prática vem o pensamento. E o 20 fala, aqueles que planejam o mal acabarão mal. Você planeja,
na sequência você pratica, depois que você pratica, você fica inseguro em relação à sua vida. Então, quem planeja o mal acaba mal. Porém, os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Os que pensam em usar os seus recursos, as suas habilidades, os seus talentos, a sua vida em favor dos outros vão encontrar a felicidade. Perceba que as pessoas que são as mais prósperas são aquelas que produzem um bom serviço. Elas procuram atender bem as pessoas. Aquelas que vendem um bom produto e procuram atender bem as pessoas são pessoas que estão trabalhando para o bem dos outros. Agora, as pessoas que vendem um serviço mal feito, que vendem um produto duvidoso, elas destroem, arruinam o próprio nome, a própria reputação. Os que trabalham só pensando em si próprios, no seu próprio lucro, eles acabam fracassando. Mas os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Eles prosperam, porque quem não volta depois de ter recebido um bom serviço, de ter sido bem atendido? Então, aquele que trabalha para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Versículo 21. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. Então, os maus encontram dificuldades. Versículo 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Então, aqui no capítulo 12, nós já vimos aqui 3 versículos falando sobre a mentira e a verdade. O versículo 17, quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. O 19, a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. E agora o 22, o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Então, 3 vezes nós temos esse reforço. Fale a verdade. 23. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O versículo 23 está dizendo que a pessoa prudente esconde a sua sabedoria porque você não deve falar para todo mundo o que a pessoa deve fazer. Em Provérbios 9, nós lemos que corrija o sábio e ele te amará, mas aquele que corrigir o tolo será insultado. Então a pessoa prudente, ela esconde a sua sabedoria, ou seja, ela fala quando ela percebe que o que ela vai dizer vai produzir mudança, transformação, vai ter resultado. A pessoa prudente avalia se ela deve ou não falar, se ela deve ou não corrigir alguém. Porque existe a pessoa que não quer ser corrigida, a pessoa que odeia quando corrigem ela. Então o prudente, ele avalia, ele esconde a sua sabedoria e só usa a sabedoria se percebe que vai produzir o bem. Agora os tolos, eles anunciam a sua própria ignorância. Os tolos não dão a mínima para o que falam. Falam o que vem na cabeça, falam sem pensar, falam ferindo os outros, falam mostrando que são ignorantes, que não têm conhecimento de nada. Ser ignorante é não saber a respeito de nada. Então os tolos, eles anunciam, vão despejando a sua ignorância. São as pessoas que ficam dando as suas opiniões. Eu acho isso, eu acho aquilo. Uma pessoa prudente não fala achando. Ela procura conhecer, investigar, ter a resposta para falar com sabedoria. Agora, os tolos, eles vão, acho que faz assim, acho que faz assim. Versículo 24. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Muitas pessoas reclamam. Lá vem o patrão dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Mas aqui o versículo 24 diz: o homem esforçado, aquele que usa a sua força para adquirir sabedoria, para adquirir conhecimento, para adquirir inteligência, para adquirir entendimento, prudência,
para ter sabedoria para resolver os problemas, ele mandará nos outros, porque ele usou a sua dedicação, o seu esforço para estar ali naquela posição. Mas o preguiçoso, o que não fez o que tem que ser feito, se tornará escravo. Então, antes de reclamar da vida, dizendo que lá vem o chefe, pense o que pode ser feito, qual o esforço que precisa ser feito para ter sabedoria para você poder liderar. A liderança, ela exige um esforço, ela exige, demanda dedicação. Versículo 25, a pessoa que está lá na liderança não está à toa. Se está ali, é porque dedicou a vida, o tempo para isso. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: adquire a sabedoria com tudo o que você possui, adquire o entendimento. Com tudo o que você possui significa com o seu tempo, com o seu esforço, com a sua dedicação. 25. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. O versículo 25 fala: não adianta ficar pensando no futuro. Não adianta ficar ansioso. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam as vossas petições, as vossas preocupações conhecidas diante do vosso Pai, por meio da oração, da súplica com ação de graças. Então, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, fala que as nossas preocupações devem estar nas mãos de Deus, pela oração e pelas súplicas. Quando a situação que você pensa que é muito difícil, você deve suplicar a Deus com um detalhe, com ação de graças. Isso está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E o versículo 25 aqui fala que as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Então, ao invés de você se preocupar, coloque nas mãos de Deus a sua ansiedade, tendo paciência, confiando que o Senhor vai responder aquilo que você está buscando. Fique com essa palavra, porque é a palavra de Deus que diz isso, que se você confiar em Deus, você vai ser, lá o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O 26, quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O versículo 26 traz uma pergunta: quem é o seu guia? Quem é a pessoa que você considera para ser o seu mestre, o seu modelo, o seu exemplo? Você tem sido guiado por Jesus? Quem é direito serve de guia para o seu companheiro. E seguindo a Jesus, como você tem sido para as pessoas à sua volta? Você guia as pessoas para o caminho certo? Ou você pratica o mal e guia as pessoas pelo caminho para que elas se percam? Quem você tem ouvido? Quem você tem escutado? Aquela pessoa que fala para você que você deve fazer tudo o que você quiser, que você é livre para fazer o que você quiser, ou você escuta os que temem ao Senhor e honra a Deus. Veja bem quem você tem ouvido. E esse detalhe aqui de ter o guia não é só quem está perto de você. As pessoas que você assiste na internet, os vídeos que você vê na internet. Tem muita gente sendo influenciada por esses influencers que levam as pessoas para o jogo, para os jogos de azar, que levam as pessoas para a sensualidade, a intimidade, para a traição no casamento, para a desonra aos pais. Veja quem você deixa como seu guia. Que a palavra de Deus seja o seu guia. Que o Senhor Jesus seja o seu guia. Que as pessoas que honram a Deus sejam o seu guia. Versículo 27. O preguiçoso não consegue o que deseja,
mas o homem trabalhador ficará rico. Veja, o preguiçoso não consegue o que deseja. O preguiçoso deseja muita coisa, mas como ele se recusa a trabalhar, ele se recusa a dedicar o seu esforço para a liderança, ele não consegue o que ele deseja. Mas o homem trabalhador ficará rico. Aquele que usa sua força, dedica o seu trabalho, ficará rico. E o 28, e aqui com o 27, nós vemos aqui também 3 versículos falando sobre a preguiça, né? O versículo 11, quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Então, o diligente, ele cultiva sua terra e ele vai ter fartura. Aí o 24, o homem esforçado mandará nos outros. Aquele que se esforça vai ser o líder. O preguiçoso vai ser o escravo. E aqui o 27, o trabalhador vai ficar rico e o preguiçoso não vai conseguir nada. E o 28, a honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. A honradez significa viver com honra, de acordo com os mandamentos do Senhor. É o caminho para a vida. Quem vive com honra, fazendo as coisas certas, honestas, justas, falando a verdade, ele encontra o caminho para a vida. Mas a falta de juízo é a estrada para a morte. A falta de juízo, a palavra juízo remete à justiça. Justiça é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala o que é justo. Então, a falta de juízo, a falta de alinhamento com a justiça é a estrada para a morte. Agora, aqui na tela, colocamos a oração de confissão. Você que ouviu essa palavra e que percebeu que tem algumas coisas erradas que estão afastando você da sabedoria e que você ainda não aceitou a Jesus, você ainda não tomou essa decisão sábia, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador, recebendo Ele como seu guia, como seu Senhor, e recebendo Ele como seu Salvador, aquele que te salva dos pecados, agora você pode fazer isso fazendo essa oração comigo. Nessa oração de confissão, você confessa que quer Jesus, que quer ter Ele como seu Senhor, como seu guia, que quer ter Ele como seu Salvador, que perdoa seus pecados. Fazendo essa oração, você pede na frase 2 que você quer receber o Espírito Santo para te guiar até o céu. E na última frase, a 3, você pede para escrever o nome no livro da vida, que é o livro que está no céu, que será aberto no dia do juízo final. Então faça essa oração agora comigo, oração de confissão. A frase número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2, perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, se você tem na sua casa alguma imagem, algum santo, algum amuleto, embale em um pacote, coloque fora da sua casa e todas as orações que você fizer agora faça somente ao nome de Jesus. Você acabou de confessar que reconhece Jesus como Filho de Deus e como seu Salvador. Então agora você já tem Jesus, você já tem o Espírito Santo com você. E o Espírito Santo é o próprio Deus com você. Você não precisa mais de nenhuma imagem de santo, nenhuma escultura, nenhum amuleto. Porque a Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens são feitas pelas mãos dos homens. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos aqueles que adoram essas imagens serão como elas. Em outras palavras, ficarão sem vida. Mas aqueles que adoram a Jesus, adoram ao próprio Filho de Deus que está vivo e ouve as nossas orações e intercede por todos os santos. Vamos agradecer na oração final agora. Agradecemos, Senhor, pela meditação de Provérbios 12, que nos ensina a aceitarmos a correção para podermos crescer. Que nós possamos aceitar a correção, que não sejamos teimosos em relação aos caminhos tortos.
Também aprendemos que devemos ser dedicados, cultivar a nossa terra para termos fartura. Então, que cada pessoa possa cultivar a sua terra, crescendo na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus e na participação dos cultos, para receber a sabedoria vertical e buscando conhecimento no seu trabalho, na sua profissão, desenvolvendo habilidades em relação ao maior número de assuntos, para ter a sabedoria horizontal, saber como resolver os problemas da vida no dia a dia, recebendo dessa forma a multiplicação, a abundância, que nós possamos também usar a nossa força para alcançar mais, para aquilo que precisamos, e que nós também possamos ser guiados na honestidade. A palavra de hoje nos falou que aqueles que são honestos andam com segurança. E também disse que devemos andar na verdade, porque a mentira dura pouco tempo. Ela traz a injustiça e quebra a nossa credibilidade. Então que nós possamos ser verdadeiros e também sinceros, confessando os nossos erros e pecados ao Senhor, para sermos consertados, corrigidos, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, para seguir uma vida de felicidade, prosperidade, crescimento, alegria no Senhor. Te agradecemos por essa meditação de hoje e pedimos, permanece conosco hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Remove a ansiedade desse teu filho e dessa tua filha que talvez está se preocupando com alguma coisa. Que o Senhor agora dê conforto. O Senhor está dizendo para você que está ansioso, você que está ansiosa, que deixe na minha mão. Eu sou o Senhor. Eu conheço o seu futuro. Eu sei o que é melhor para você. Confie em mim. Coloque em oração aquilo que te aflige. Ponha na minha mão, porque eu sou o Senhor. Eu tenho a resposta no tempo certo e a melhor resposta. Não se fie no seu entendimento. Entenda quando eu digo não. Quando eu digo não, o meu sim é melhor do que no tempo certo, do que o sim que você pede agora para mim. Então, Senhor, que esse teu filho e essa tua filha tenham essa certeza de que quando o Senhor fala o não agora, o sim que vem na frente é melhor. Dá essa confiança e essa paz no coração desse teu filho e dessa tua filha que está carregando essa preocupação agora. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, agradecemos e te damos glória e glória e glória. Amém e graças a Deus. Amém.